amada do Senhor Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor Jesus, pela vida da tua filha, Senhor. Pai, venha usando conforme a tua vontade, Senhor. Nada humano, mas sim do teu Espírito Santo, Pai. Pai, abençoa ela por esse coração, Senhor, que ela tem disponível para ti. Disposto, Pai, para ti. Disposto em te obedecer, ó Pai, e cumprir a tua vontade, Senhor. Que a palavra que ela trouxe, vindo do teu Espírito Santo para nossas vidas, Pai. Que possamos vivê-la, que possamos praticar essa palavra, Senhor. E que possa haver renovo através dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, que alegria estar aqui, né? Sempre é uma alegria estar na presença do Pai, na presença do Senhor. Né? Eu recebi esse convite também, foi um convite inusitado. Eu tive ontem e hoje para preparar essa palavra. Eu recebi antes de ontem o convite, no final da tarde, né? Mas eu tinha outros compromissos até a noite e não tinha como pegar. Mas o Senhor, quando Ele quer falar, né, Ele faz. Eu espero que Ele possa falar aos seus corações, como falou comigo. Amém? Eu vou começar falando, depois eu abro aqui a palavra para a gente entrar no texto, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Amém? Mas antes de falar da igreja de Éfeso, eu quero falar algumas características da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade onde ela era um polo, onde as pessoas vinham para aquela cidade. Então, viajantes vinham para aquele lugar, comerciantes vinham para aquele lugar. E aquele lugar, ele tinha uma deusa, que era a deusa chamada de Diana. E lá também era um lugar onde as pessoas prestavam culto ao imperador romano. Como também tinha ocultismo naquela cidade. Então, Éfeso não era uma cidade aos olhos de Deus como uma cidade que só tinha a presença do Pai, onde só tinha o povo de Deus. Éfeso também tinha o povo que não servia a ele. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo antes, e ele era perseguidor dos cristãos. Então todos aqui, a maioria eu creio que conhece a história de Paulo, né? Quando ele era chamado de Saulo, ele era um homem muito violento, porque ele achava que ele estava defendendo o Senhor, o nosso Deus. E ele perseguia e matava todos os cristãos que ele via à sua frente. E em um determinado momento, quando ele estava na sua perseguição, viajando atrás dos cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus, quando falou com Saulo, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E foi quando ele ouviu aquela voz e ele ficou cego. E ele entendeu que aquela voz era a voz do Filho de Deus. Ele sentiu que Jesus realmente era o Filho de Deus. E caiu a ficha de Saulo. Ele entendeu que tudo que ele vinha fazendo por Deus não era por Deus. Tudo que ele vinha fazendo para defender aquilo que ele acreditava não estava nada de acordo com o que estava no coração do Pai. E eu sei que nessa história, Saulo, ele foi para um lugar, E aí, naquele lugar, ele foi curado através da vida de um profeta que ouviu a voz de Deus. Deus falou com aquele profeta e ele foi àquele lugar. E Paulo entendeu o chamado. Paulo
ele cumpriu aquilo que sempre ele desejava cumprir, mas agora da forma correta, da forma certa. E no terceiro ano, né, das viagens de Paulo, evangelísticas, ele chegou à cidade de Éfeso. E quando ele chegou naquela cidade, ele fundou a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo. E no decorrer do tempo, ele foi evangelizando e ele conseguiu ter uma intimidade com um cara que era discípulo dele, que virou discípulo dele, né, que era chamado Timóteo. E muitos aqui também conhecem Timóteo, né? Quem ler mais as Escrituras consegue entender o que eu estou falando. E por um tempo, ele colocou Timóteo para liderar a igreja de Éfeso, quando ele não podia mais estar ali. E a igreja de Éfeso, ela também foi liderada por um outro grande homem, que era Timóteo. Só que mais à frente, tinha outra pessoa que liderou, pastoreando a igreja de Éfeso. E essa pessoa foi João. João, aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. E para você que não conhece muito a história, você pode estar se perguntando: meu Deus, João ainda era vivo naquele tempo? João ainda, naquele tempo, diante de tudo o que aconteceu, ele ainda estava vivo. João ainda estava vivo. Todos os apóstolos haviam sido mortos. E com mortes absurdas. Mortes de mártires. Então, por muito tempo, o diabo, ele quis calar o evangelho. Ele quis calar o que o Senhor queria falar. A mensagem da nova aliança. O diabo, ele queria calar de qualquer forma. Ele não queria que as pessoas ouvissem que havia uma chance para elas. Então o diabo calou e matou, na verdade, vários apóstolos. Mas a palavra não foi calada. Mas a palavra não foi morta. E nunca será. Porque o Senhor quem determina. Ele quem tem o poder máximo. Posso ser que meu celular aqui, gente, ele fique fazendo esse barulho, tá? Mas é porque eu acho que se eu baixar... Peraí, deixa eu ver. Tentar baixar aqui, peraí. Pronto. Eu escrevi a palavra aqui, que fica mais fácil para mim. Então, voltando para a palavra do Senhor. Então, João era aquele discípulo que ele mesmo se intitulava como discípulo a qual Jesus mais amava. Não foi Jesus que disse que amava mais a João. Jesus nunca abriu a boca para falar isso. Mas João, ele sabia tanto que o Pai o amava. Ele sabia tanto, ele tinha tanto a sua identidade formada na palavra de Deus, que ele sabia que ele era filho. E ele dizia, ele escreveu lá, aquele ao qual Jesus mais amava. Eu e você temos que ser assim como João. Não para passar na cara de alguém, mas para mostrar para o diabo que você é filho do Altíssimo. Filho do Deus do Altíssimo. E que nada pode contra você. E João, ele pastoreou a igreja de Éfeso. E eu queria que você abrisse a palavra em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos começar a ler agora. Pode pôr a palavra, isso.
Eu acho que eu vou ler ali, para ficar melhor, para a gente ficar na mesma linguagem, tá? Se a sua Bíblia for diferente da Bíblia que está aqui, aí vamos focar aqui, tá bom? Fica melhor para você entender. Então, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio para todos sempre. Amém. Aleluia. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos deles eram branco como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Fechou um? Fechou? Pronto. Amém. Então nós estávamos falando de João, que ele era o pastor da igreja de Éfeso. Falamos que João, ele estava vivo. Só que o que aconteceu? Tentaram matar João. De várias formas. Colocaram João até dentro do óleo quente. Só que João não morreu.
Eles queriam calar a boca de João. E se eles quisessem até calar a boca da voz de João, da boca de João, sem a permissão de Deus, isso não seria possível. Nunca seria possível. Eles calarem a boca de João, sem a permissão de Deus. E João não morreu. E eles arrancaram João de dentro da igreja de Éfeso e jogaram João numa ilha para ele ficar lá solitário. Ninguém podia matar aquele homem. E aí aquela ilha era uma ilha onde tinha vulcões e ele ficou lá, mas o Senhor, Ele queria falar com a sua igreja. E Ele se revelou a João. E tudo isso que nós lemos foi o que João, o início do que João viu. Paulo mandava cartas para as igrejas. Muitas vezes falando até mesmo sobre Timóteo. E a igreja valorizava tanto essas cartas. Mas há uma carta que foi encaminhada, uma carta direcionada individualmente para cada igreja, que o próprio Senhor Jesus mandou. E era uma carta não só de coisas boas, mas era uma carta de correção para aquela igreja. E eu queria que você abrisse a palavra e vamos ler o capítulo 2, amém? De Apocalipse. Pode colocar, Carol. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Mas tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? E essa foi a carta enviada, vinda diretamente de Jesus para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, como a sua palavra diz, ela tinha boas obras. A igreja de Éfeso, ela fazia um bom trabalho. A igreja de Éfeso tinha paciência. A igreja de Éfeso, ela não suportava os maus. A igreja de Éfeso, elas provaram os falsos apóstolos e descobriram que eles eram mentirosos. A igreja de Éfeso, ela suportava as cargas. Ela suportou o evangelho. Naquele tempo era um tempo de perseguição. Ela suportou, não eram essas cargazinhas que a gente suporta, que acha que está sendo difícil. Ela suportava a perseguição para a morte. Eles eram realmente perseguidos. E
E hoje existe ainda igreja perseguida. E eu e você, como estamos num país onde ainda não somos perseguidos de verdade, deveríamos agir de uma forma diferente. Deveríamos ser mais intensos. Deveríamos ser mais prudentes. Deveríamos ser mais obedientes. Deveríamos ser mais, tantos mais. Aquela igreja, ela suportava. Aquela igreja, ela tinha paciência. E por causa do nome de Jesus, elas trabalhavam e não desfaleciam. Elas não se cansavam. E mesmo fazendo tudo isso, o Senhor falou algo mais para elas. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. E eu te pergunto nessa noite, como você está? Como você se encontra? Será que você está suportando? Será se você está tendo paciência? Será se você está fazendo a obra como deve ser feita? Descobri aqui o que aconteceu. O cabelo prendeu aqui no meu cílio, mas tudo bem. Mas voltando aqui para a palavra de Deus. Como você está? Como está o teu primeiro amor? E quando nós falamos de amor, nós lembramos muito de Pedro. E por que lembramos de Pedro? Quem aqui lembra da pergunta que Jesus fez para Pedro? Alguém lembra da pergunta que Jesus fez para Pedro? E a pergunta era assim: Pedro, tu me amas? Carol, por favor, abra aí a palavra em João, capítulo 21, a partir do versículo 15. E depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, o nome que ele era chamado antes de conhecer Jesus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Aleluia. E Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu para Jesus: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em outras versões fala que Pedro, quando respondeu a Jesus, pela segunda vez ele disse para Jesus que ele amava Filéu. E existe. O amor, ele tem outras formas. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus, que Ele tem por nós, que é um amor imenso, um amor incomparável, um amor sem medidas. Existe também o amor filéu, que é o amor de irmão. E quando Pedro responde que ele amava Filéu, o que você pode pensar?
Que nível de amor era esse que ele tinha para com Jesus? Nós sabemos que existe também um amor eros, que é entre homem e mulher, mas nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando do amor filéu e o amor ágape. E é claro no texto que nós percebemos que, de fato, para Jesus terem perguntado 3 vezes, era porque Pedro não amava Jesus como era preciso. Pedro não amava Jesus com um amor ágape, um amor profundo. Ele amava Jesus como amor de irmão. E, Carol, coloca em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31. Tu vai até o 36, Carol, por favor, viu? Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você acha que essas palavras foram palavras sinceras de Pedro? Ele poderia acreditar que o amor dele era verdadeiro. Ele poderia acreditar que o amor dele tinha uma intensidade profunda. Mas o Senhor conhecia o coração de Pedro. E ele sabia que quando o galo cantasse, antes do galo cantar, Pedro iria negá-lo 3 vezes mesmo. E assim aconteceu com Pedro. E muitas vezes nós nos encontramos nesse lugar onde a gente acha que a gente é melhor do que os outros porque a gente conhece a palavra. A gente se encontra no lugar onde a gente tem tantos anos de crente, tantos anos de cristão e a gente se acha. A gente quer ser alguma coisa. E Pedro, naquele lugar, ele quis ser melhor do que os outros ali. E não era bem assim. O Senhor conhecia o coração de Pedro. Só que o Senhor contava com Pedro. O Senhor disse que Ele edificaria sobre ele. O quê? Vocês estão começando a compreender? Mesmo que eu e você falhe, mesmo que eu e você muitas vezes não esteja ali com o Senhor no 100%, Ele te dá uma chance. Ele não desiste de você. Ele não desiste das promessas que Ele lançou sobre a sua vida. Mas você precisa dar um passo em direção a Ele. Pedro, ele ainda quando Jesus morreu, ele errou novamente. Quando Jesus morreu, sabe o que Pedro fez? Voltou a fazer o que ele fazia. Pedro voltou à profissão que ele tinha. Ele voltou a pescar. Mas o Senhor não queria isso para Pedro. O Senhor queria que Pedro continuasse a trazer pessoas para o Evangelho. Queria que ele liderasse. E Pedro voltou, mas mesmo assim, quando o Senhor ressuscitou, Ele mandou um recado em um certo momento para os discípulos e mencionou o nome de Pedro. O nome era importante para Pedro, para que ele pudesse
dar o passo à frente para estar com Jesus. Jesus não chamou mais Pedro de Simão. Jesus não chamou mais Pedro de Simão Pedro. Jesus chamou Pedro de Pedro. Então Ele confia em você. Ele não esqueceu das suas promessas. Ele sabe quem você é, quem você deseja ser nele. Ele quer que você vá avante, que você reconheça o que Ele tem para a sua vida. Todos nós temos algo a fazer que o Senhor nos chamou e nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos sim nos posicionar para estar com o Pai. Nós precisamos dar passos rumo ao nosso chamado. Nós precisamos abrir nossa boca e ser os sacerdotes e os reis aqui nessa terra da nova aliança. O Senhor chamou a mim e a você para isso. Para que nós possamos nos mover para a salvação. Para que nós possamos trazer pessoas para a vida eterna. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra em Cantares, capítulo 5. Amém? Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a mirra com as especiarias. Comi o meu favo com mel. Bebi o meu vinho com leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Olhe como é diferente. Não é embriagados do vinho, embriagados de amor. Essa passagem é quando Salomão, ele vai de encontro à sua amada. E Salomão, ele vai representar Jesus. E a sua amada vai representar a noiva de Cristo, que somos eu e você. Amém? Que vocês possam pegar aí essa direção para a gente continuar lendo. Pode passar. Agora a noiva vai falar. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já tirei a minha túnica. Isso é a esposa, a amada. Preste atenção. Ele estava à porta. Ele estava à porta da noiva. Ele estava batendo para entrar. E a noiva já estava deitada. E ela disse: já tirei a minha túnica. Como posso vesti-la outra vez? Lavei os pés. Como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a porta. Meteu-a pela fresta. Jesus, o meu amado meteu a mão pela fresta. Agora sim. E o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra. E os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas dele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Eu não sei se vocês compreenderam o que o Senhor quer falar nessa noite. Mas Ele está à porta e bate.
Ele está à sua porta, desejoso por sua presença. Ele quer se encontrar com você. Quanto tempo faz que você não entra no quarto para falar com Ele? Quanto tempo faz que você não abre a porta para Ele entrar? Quanto tempo faz que você não faz aquilo que o Senhor deseja que você faça? Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua busca com o Senhor, mas Ele está disponível para mim e para você. Ele quer te levar a águas profundas, Ele quer te mostrar os mistérios que existem. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento, mas muitas vezes nós estamos preocupados porque a gente tem que acordar amanhã para ir para o trabalho. Muitas vezes a gente diz: Senhor, eu não vou ler Tua palavra hoje porque eu estou tão cansada, Senhor, eu me desgastei tanto, eu andei tanto, Senhor, eu vou ter o meu tempo contigo amanhã. Muitas vezes a gente diz: Senhor, eu não vou ler a Tua palavra hoje porque eu estou com tanto sono. Eu estou com tanto sono, Senhor. Amanhã eu me acordo cedo e falo contigo. Mas para aquela noiva não tinha mais solução. Para aquela noiva, o noivo já tinha ido embora. Quando ela ouviu a voz do noivo chamando, ela sentiu, ela percebeu, ela não estava dormindo totalmente. Ela entendeu que o Senhor estava chamando. Mas ela não quis se levantar, ela estava acomodada. E quando ela sentiu realmente aquele desejo para se encontrar com o noivo, ele já tinha ido. Então que eu e você, nós possamos viver a nossa caminhada de uma forma diferente, que a gente não possa deixar o noivo ir embora. Não deixe o noivo ir embora, não perca-o de vista. Não deixe que ele passe e você não perceba-o. O Senhor, Ele quer pessoas que estejam prontas para o que Ele tem para fazer. Ele quer contar com você. Ele quer contar comigo, mas eu preciso abrir a porta. Abra a porta do seu quarto para o Senhor Jesus. Abra a porta do seu coração de fato para o Senhor Jesus. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer. Ele tem mais para fazer na minha vida e na sua vida. Amém. Você não vai se arrepender de se encontrar com o noivo. Aquela noiva colocou condições para abrir a porta. E você diz: amanhã eu faço. Senhor, amanhã eu faço isso para ti. Como está teu tempo? Será que você vai ter tempo de vida aqui, amanhã? Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém conhece. Só o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. Se você vai estar vivo, se você vai estar respirando. Nós viemos agora de uma pandemia. E parece que a gente já se esqueceu de algo tão próximo. A gente já se esqueceu das pessoas que se foram. A gente já se esqueceu do tempo que se encerrou para aquelas pessoas. Mas você está aqui. Você está aqui porque o Senhor tem um propósito. Porque o Senhor sabe que você vai realizar o propósito dele aqui na terra para este tempo. Você não foi porque o Senhor sabe que você vai concluir aquilo que Ele tem preparado para você. Então mova-se. Agradeça ao Senhor pelo seu respirar. Mova-se. Nós não somos ainda uma igreja perseguida. Mova-se. Vai chegar um tempo onde a perseguição realmente, de fato, vai começar a acontecer. E se você não tiver essa palavra aqui na tua mente, o que é que vai ser de você?
todos vão fugir. Acredito que em família, né? Porque eu acho que ninguém vai abandonar a sua família. E aí, se você não for com o pastor? E aí, se você não for com a pastora? Isso aqui vai ser um dia queimado, destruído. O que tem na tua mente da palavra de Deus? Será se você conhece todos os sinais que o Senhor está mostrando? Será se você conhece a palavra? Será se você vai se permitir ser enganado pelo anticristo porque você não conhece a palavra de Deus? O que vai ser da sua vida? O que vai ser da vida dos seus? Você precisa conhecer as Escrituras. Nós precisamos sim ser diferentes. Carol, por favor, abre em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 16. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúna o povo, santifique a congregação, congregue os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Vamos ler o versículo 17 agora. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. E orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança de um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então, o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Vocês estão entendendo o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos chorar. Nós precisamos prantear por nossas vidas, pela vida das nossas famílias, pela vida do próximo. Porque se nós não nos prepararmos, se nós não nos posicionarmos, não tem como o mal ser realmente retirado. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Carol, pode abrir em 2 Crônicas, capítulo 7. 14, viu? Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Carol, por favor, abre em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Vou querer o 28 e o 29, viu? E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vocês estão entendendo? Nós precisamos de fato nos posicionar. Nós precisamos orar. Nós precisamos converter-nos dos maus caminhos. Eu não sei se você prestou atenção, mas lá em Apocalipse,
capítulo 2, no versículo 5, ele disse assim: lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e moverei o teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. E ele estava falando aqui da volta dele. Ele virá como um piscar, na velocidade de um piscar de olhos. E quando ele vier, não terá mais chance para você, não terá mais chance para mim. E ele está falando aos nossos corações, para que nós possamos voltar ao primeiro amor, porque não adianta de nada que a gente não concorde com as coisas erradas que esse mundo prega, com as coisas erradas que a nossa própria igreja faz. Não adianta a gente fazer tantas obras, trabalhar tanto, fazer tantas coisas. Não adianta a gente ter paciência, se a gente não tiver o primeiro amor. E que primeiro amor é esse que ele está falando? Ele está falando o quê? Que o maior mandamento. Qual era o maior mandamento que o Senhor Jesus falou para nós? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o maior mandamento. E como está o teu amor com o Senhor? Como você tem amado o Senhor? Nós precisamos amar mais a Ele. E nesse mesmo versículo ele ainda diz mais que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Pedro não poderia assumir o ministério enquanto ele não amasse ao Senhor de verdade, com um amor ágape. Pedro não poderia assumir ministério enquanto ele não amasse as ovelhas do Senhor, como a ele mesmo. Pedro assumiu o ministério quando ele começou a fazer isso de fato. Não mais um amor filéu, não mais um amor de irmão, mas um amor ágape, pelo Senhor Jesus, pelo Pai, pelos próximos. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração nessa noite. Que nós possamos ser diferentes dessa igreja de Éfeso, que tinha tudo, mas não amava ao Senhor de todo o coração, não tinha compromisso com o Senhor. Quarto secreto. O Senhor quer intimidade, quer comunhão comigo e com você. Não vai adiantar de nada. Nós não iremos para o céu se nós não tivermos uma mudança de fato. Queiram adorá-lo em espírito e em verdade, amém? Você possa se levantar hoje no seu lugar e aplaudir ao Senhor por essa palavra, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, que o Senhor possa nos transformar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Aleluia.